Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal, especialmente aqueles que estejam acessando aqui o nosso canal pela primeira vez. Eu sou o Lucas Berlanza e esse é o Hangout do IEL. Nós tínhamos até pouco tempo atrás o costume de realizar esses hangouts. Quem normalmente ficava tomando conta disso era o nosso atual presidente do Conselho Deliberativo, Rodrigo Constantino, e o nosso diretor-presidente, Bernardo Santoro. De vez em quando faziam ali os seus hangouts. Nós agora, depois de uma longa ausência, de um longo hiato, nós estamos retomando essa atividade, esse canal que é tão interessante para a difusão das nossas ideias e para a interação com o nosso público. Nós já começamos com um convidado de muito gabarito, um convidado ilustre. Nós já agradecemos de antemão pela honra de ter aceito o nosso convite. Mas antes de apresentá-lo, eu quero dizer que nós teremos, a partir de agora, nos nossos hangouts, também a companhia da nossa Cibele Bastos, diretamente do Ceará. A nossa assistente administrativa é a mente pensante por trás do IEL, se assim nós pudermos dizer, que é uma figura muito competente, muito inteligente, carismática. Vocês vão ter o prazer de conhecer nos próximos hangouts. Nesse, por motivo de força maior, ela não pôde estar. Mas o nosso convidado veio. Ele, que é um best-seller, está fazendo um sucesso estrondoso nas livrarias de todo o Brasil, e agora parece que já do mundo, já foi traduzido para algum outro lugar, não, o livro? Ainda não. Mas vai ser, eu espero. Deus te ouça. Ele tem qualidade bastante para isso. Nós vamos falar sobre o livro Pare de Acreditar no Governo, porque os brasileiros não confiam nos políticos e amam o Estado, de um autor que é, se eu estiver enganado, ele que está aí me corrija, por favor, mestre em Ciência Política e Relações Internacionais pela Universidade Católica Portuguesa e Universidade de Oxford, professor de Teoria Política, tradutor, tem um podcast já tradicionalíssimo no nosso parceiro, que é o Instituto Mises Brasil, que divulga o pensamento libertário, que tem aí já há bastante tempo esse podcast que ele vai tocando, entrevistando grandes nomes do pensamento liberal, libertário e conservador. É membro do conselho editorial da revista Mises, a revista interdisciplinar de filosofia, direito e economia, e geralmente ele gosta de se definir como um empreendedor intelectual. Tá certo isso, Bruno? Tá certo. Muito bem. É mais fácil para resumir tudo que eu faço. Eu vou ficar explicando cada coisa. É uma definição criativa, mas resume bem. E o Bruno, eu vou chamá-lo agora para fazer a sua saudação ao nosso público, mas eu já vou começar com uma pergunta, já provocando, já fustigando, sem querer de maneira nenhuma que as pessoas não comprem o livro por causa do teor bem genérico e direto da pergunta, mas eu vou passar a bola para ele já perguntando, afinal de contas, Bruno Garchagen, por que é que os brasileiros não confiam nos políticos e amam o Estado? Bom, obrigado pelo convite, Lucas. É um prazer estar aqui nesse hangout, né, desse novo produto que vocês têm feito aí para o Instituto Liberal. Né? Tem uma longa história com o Instituto Liberal. O primeiro livro que eu li, de autor austríaco, que foi As 6 Lições do Mises, foi de uma edição do Instituto Liberal. Então eu tenho um vínculo antigo. E o ex-presidente, que é o Rodrigo Constantino, um grande amigo, o atual presidente Bernardo Santoro, que eu conheço já há bastante tempo, e você, a Cibele, eu adoro, que eu conheço também há muitos anos. Bom, meu livro é uma tentativa de explicar, né, por meio da nossa história política, esse nosso grande paradoxo, né, porque ao mesmo tempo não confiamos nos políticos, amamos o Estado. E eu vou apresentando algumas respostas, né, de acordo com as épocas históricas que eu trato no livro, que eu faço o resumo, né? Então o livro começa em 1500 com a chegada dos portugueses e termina historicamente com a reeleição do atual presidente. E o fato primeiro assim dessa desconfiança em relação aos políticos, ela é bastante baseada no fato de que, como se deseja que o Estado, o governo faça muita coisa, né? Esse desejo baseado muito em promessas que foram feitas ao longo da história, esse não cumprimento das promessas, ele faz com que haja uma frustração e que a face visível do governo do Estado, que é o político,
é natural que as pessoas direcionem essa frustração, essa raiva, essa desconfiança em relação aos políticos. Por outro lado também, ou de forma complementar, melhor dizendo, esses políticos, ou parte deles, envolvidos em escândalos de corrupção, também ajuda a potencializar essa desconfiança. E o fato, eu acho que esses dois elementos principais, assim, o fato de estarem envolvidos em escândalos de corrupção, etc., e prometerem muita coisa e não cumprirem, são os dois elementos principais não quer dizer que não haja outros, mas são os dois elementos principais que quebrem essa confiança, essa relação de confiança entre a sociedade brasileira e os políticos. No caso do amor pelo Estado, o que eu tento mostrar no livro é que o intervencionismo que foi sendo desenvolvido ao longo da nossa história criou uma determinada cultura política, uma cultura política intervencionista, e essa cultura política intervencionista gerou uma mentalidade estatista. Então, são elementos que, no fundo, retroalimentam esse intervencionismo que caracteriza a nossa sociedade, e um dos resultados desse intervencionismo é essa relação de dependência, de servidão, da sociedade brasileira de forma geral. A gente deseja, quer ou pede que o Estado, o governo, resolva todos os principais problemas sociais, políticos e econômicos. Então, de forma bastante resumida, é isso que eu tento mostrar no livro. Eu sabia que você ia conseguir fazer um resumo sem entregar o livro e as pessoas perderem a vontade de ler, porque essa resposta só estimula mais as pessoas a quererem descortinar essas páginas. Mas acontece que você, que eu já acompanhava antes de ler o livro, como outros autores, outros estudiosos do pensamento conservador e do pensamento liberal que eu acompanho, você seria, como um estudioso assumido do conservadorismo britânico, de Roger Scruton, de Burke, né? Como estudioso assumido dessas figuras, desse horizonte estrangeiro, vamos dizer assim, você seria o último, sem nenhuma dúvida de que você teria, como teve, a capacidade de fazer um trabalho extraordinário, que o seu livro é extraordinário. Obrigado. Mas, não por isso. Mas você seria o último que eu imaginaria se preocupando em fazer uma abordagem tão detalhada da história do Brasil. Mergulhar no país, na nossa nação, e não tratar meramente de teóricos, de pensadores ou políticos práticos estrangeiros. Como é que se deu a vontade de mergulhar nesse horizonte, nesse universo que era tão diferente do que você estava acostumado a desenvolver antes? Pois é, esse é um aspecto da oportunidade de contar um pouco essa história. Quando eu decidi escrever o livro e ofereci esse livro, ou a proposta do livro, a ideia do livro, melhor dizendo, até para mim foi uma surpresa, porque não passava pela minha cabeça fazer nada especificamente sobre o Brasil, né? Mas eu confesso que essa história toda ela começa em 2013, quando eu participei de um encontro na casa do professor Olavo de Carvalho, em que se tratou justamente do Brasil. Então, esse encontro foi nos Estados Unidos. Estávamos lá eu, o professor Olavo de Carvalho, o Rodrigo Gugel, crítico literário, Paulo Breguet, o Ângelo Monteiro. A coisa toda começou no estrangeiro. Pois é, isso aqui é engraçado, né? Ela começa... Não que a política brasileira não fizesse parte das minhas preocupações e reflexões, né? Mas eu não tinha até então um projeto de escrever um livro ou que fosse um trabalho acadêmico, né, tratando de Brasil, tratando dessa história. Mas essa reunião, que durou uma semana, foi um encontro que durou uma semana, falou-se muito sobre o Brasil, discutiu-se muito sobre o Brasil, e ali eu percebi como eu conhecia pouquíssimo sobre o Brasil. E quando eu retornei dessa viagem, no fundo, essa viagem, depois eu fui para o Russell Kirk Center, fiquei lá como Visiting Fellow, o pesquisador visitante ou algo assim, pesquisando para minha tese de doutorado, né? E nesse período eu, junto com Alex Catarina e a Márcia Xavier de Brito, né, que são residentes fellows lá, a gente também conversava muito sobre política brasileira, sobre o Brasil. O Alex é historiador, sabe muito
da nossa história, e eu fui vendo a dimensão da minha ignorância, digamos assim, em relação à história do Brasil. Quando eu retornei, ainda em 2013, eu comecei a reunir uma bibliografia para tentar, de alguma forma, pesquisar mais sobre alguns temas que me interessavam de forma particular, que já me interessavam, como a própria vida política no século XIX no Brasil. E com isso, eu também queria ler mais sobre a monarquia brasileira. Eu sou um monarquista e tenho dito isso nas minhas palestras, mas a minha ligação com a monarquia era uma ligação muito mais com a monarquia inglesa. A minha relação cultural e intelectual era muito mais com a Inglaterra do que propriamente com o Brasil. E aí eu comecei a ler sobre a monarquia brasileira, Pedro II, comecei a ler sobre a política do Império e fiquei completamente maravilhado com aquelas coisas que eu comecei a descobrir, né? Eu já tinha lido algumas biografias do Dom Pedro II, mas com outros olhos. Não eram os olhos que eu passei a ter em 2013 de um interesse real pelo Brasil, um interesse intelectual pelo Brasil. E ainda em 2013 eu recebi uma mensagem, uma troca de mensagens com o jornalista Leandro Narlock, e ele, nessa troca de mensagens, disse que um dia gostaria de ler um livro escrito por mim, cujo título poderia ser Parem de Acreditar na Política. Eu adorei o título, era um título muito forte, muito sedutor, né? Muito apelativo no bom sentido. Só que eu achava que o problema principal do Brasil não era exatamente a política do brasileiro, essa relação nossa com o poder político, com os políticos de forma geral. O problema não era exatamente com a política, né? Mas era com o governo e com os políticos, obviamente. E aí eu passei alguns dias refletindo a respeito disso, e esse paradoxo que eu resumo no subtítulo do meu livro já era objeto de reflexões bastante primárias, obviamente, de conversas que eu vinha tendo já com outros colegas e amigos, né? Mas aí, na hora que eu passei a refletir a partir dessa sugestão do Narlock, eu comecei a pensar, bom, o que seria mais adequado? Aí o governo acabei, simplesmente adaptei o título que ele sugeriu para Parar de Acreditar no Governo. E aí o subtítulo, que é o grande tema do meu livro, veio assim quase que de forma imediata, né? Esse paradoxo, ele veio assim como um complemento natural do livro, embora o subtítulo seja, de fato, o tema central do livro. E aí o livro só nasce mesmo, né, como projeto, no final desse mesmo ano, 2013. Então, 2013 foi um ano especial nesse sentido. Quando eu tive um encontro informal com o editor Carlos Andreas, da editora Record, e ele, nessa conversa, me perguntou se eu tinha algum projeto de um livro para o leitor não especializado, um livro para o leitor geral, que não fosse um trabalho acadêmico, porque na época eu estava começando a construir uma carreira acadêmica e ele sabia disso, e na hora que ele me fez essa pergunta, eu saquei esse título e subtítulo que eu já tinha guardado no bolso, né? Ele adorou. Na semana seguinte a esse encontro, eu assinei o contrato e comecei a efetivamente escrever o livro, escrever e pesquisar em janeiro de 2014. Andreas, aliás, que é uma figura que a gente tem que reconhecer o papel que está desempenhando, ajudando a divulgar várias obras, vários pensamentos que são alternativos a isso que está como mainstream aqui no país, que justamente explica esse paradoxo que o livro descortina, né? Sem dúvida, o Andreasa entrou, né, no mercado para atender uma demanda que, segundo ele mesmo já disse em várias entrevistas, era uma demanda que não era atendida, né, um público, uma parcela da sociedade brasileira interessada nessas ideias e não era atendida por uma editora da dimensão da editora Record, e é preciso, obviamente, também reconhecer o trabalho valioso que tem sido feito aí ao longo dos últimos anos por outros editores, outras editoras, como o Edson, filho da Realizações, o César, da Vite Editorial, né, os próprios livros que já tinham sido lançados pelo Instituto Liberal, e depois o Instituto Mises Brasil republicou nessas edições clássicas do Instituto Liberal do Rio de Janeiro e passou a publicar novas traduções feitas pelo próprio Instituto Mises Brasil. O trabalho que o José Loreto tem feito também em São Luís do Maranhão, enfim. Então já havia um pequeno grupo, né, fazendo isso, aí a Record, a editora Record entrando
nesse mercado tem também uma influência muito positiva, porque nesse ambiente de concorrência, né, nessa parte extremamente positiva dessa concorrência, as editoras menores se sentem ainda mais estimuladas a continuar e a melhorar o bom trabalho, e as editoras grandes, que competem diretamente com a Record, também passam a olhar esse mercado com outros olhos. A própria Leia, que tinha lançado os livros do Leandro Narlock, também faz parte de todo esse processo. Né? O grande despertador da ideia do livro, né? Do seu livro. Exato. Então, antes da gente partir para um pequeno passeio pelas páginas e pelos capítulos do livro, por esses momentos históricos que você abordou, algumas questões ainda genéricas. Eu fiquei impressionado, isso, como eu disse que o livro é extraordinário, eu fiquei impressionado com a pesquisa bibliográfica que ele deve ter demandado. Porque no final do livro você tem uma relação do material que você consultou, a relação tem um tamanho considerável. Eu queria saber quanto tempo, mais ou menos, isso levou, como é que você fez essa pesquisa? Deve ter sido árdua, eu imagino. A pesquisa deu muito trabalho, mas ela foi realizada, assim, o livro foi pesquisado e escrito em 10 meses. Foi de janeiro a outubro de 2010. Foi um período que, obviamente, eu não tive vida social, não tive vida familiar, né? Mas valeu a pena. Valeu a pena. Eu saía de casa basicamente para ir para a academia à noite, às vezes comprar pão, né? Ir à padaria, e nas quartas-feiras eu encontrava com um grande amigo meu que é professor aqui em Vila Velha, professor de filosofia, que é o professor Leonardo Penitente, que foi fundamental nesse processo do livro, porque eu conversava com ele todas as semanas, nesse nosso encontro semanal, e é um homem muito culto, é um intelectual, né, desses que fazem jus ao termo, né, e me ajudou muitíssimo, não só ouvindo aquilo que eu estava fazendo ao longo dos meses, né, de pesquisa, mas me ajudou de forma valiosíssima, sugerindo leituras, lendo os capítulos, né, e corrigindo muitas vezes coisas que eu tinha escrito no capítulo baseado em certa bibliografia, né, que eu vi depois que não era adequada, mas foram 10 meses de dedicação praticamente exclusiva. Né? Eu viajava, eventos, eu não saía de casa, trabalhava sábado, domingo, feriado, tudo, né? E fui fazendo a pesquisa paralelamente ao processo de escrita. Né? Às vezes, obviamente, tinha semanas que eu tinha que parar de escrever para poder ler e para poder fazer análise comparativa da bibliografia dos textos que eu estava fazendo. Eu usei muito trabalho acadêmico, né, artigos acadêmicos, tese de doutorado, dissertação de mestrado. Isso dá trabalho, porque eu tinha que procurar isso nos bancos e depois ler esses trabalhos. Mas eu consegui aproveitar de uma forma bastante útil o tempo que eu me dedicava diariamente para poder trabalhar. Isso acho que foi a grande chave para eu ter conseguido fazer, né, isso tudo. Muitos livros que eu li e que me ajudaram, eu acabei não colocando na bibliografia, porque a bibliografia já estava muito grande. Né? Então, aqueles livros que eu achei que não foram fundamentais, assim, que não tinha importância eu não deixar de fora daquela relação final, eu acabei deixando, mas certamente eu preencheria outras páginas daquela pesquisa. No trabalho, o livro, eu escrevi ele em 10 meses, mas depois iniciou um processo de revisão que se estendeu até março deste ano. Então, o livro, para ficar pronto da forma como depois foi impresso, 1 ano e 3 meses. Pelo resultado, se imagina o trabalho que isso deve ter dado. Você também usou como você fala logo no começo, você também usou de humor britânico no livro. Por que essa opção? Bom, tinha 3 preocupações principais quando eu comecei, antes mesmo de começar a escrever o livro. A primeira uma
pesquisa alguma que demonstrasse que esse paradoxo realmente existia, ou se era simplesmente uma impressão falsa que eu tinha, uma falsa intuição, né? E, para minha sorte e para a desgraça do país, né, a pesquisa existia e chama-se Pesquisa Social Brasileira, foi publicada no livro A Cabeça do Brasileiro, do Alberto Carlos Almeida, que é um livro que, baseado nessa pesquisa que ele fez com o Instituto dele, em profundidade desse amor pelo Estado, né? Então, foi a primeira coisa que eu fiz, foi verificar se havia essa pesquisa, a pesquisa havia, e a outra pesquisa que havia mostrando o grau de desconfiança dos brasileiros, de nós brasileiros em relação aos políticos, também tinha sido feita pelo IBOP, né, que mostrava em números que essa desconfiança existia também em relação aos políticos e em relação às instituições políticas. O que é muito curioso, porque aumenta o tamanho do nosso problema. Porque nessa pesquisa do IBOP, as entidades privadas, elas gozam de um grau de confiança muito maior do que as instituições políticas. E mesmo assim, o nosso amor pelo Estado é maior do que todo o resto. Tá? Isso demonstra de forma bastante interessante uma característica muito singular desse nosso paradoxo. Bom, esse é o primeiro elemento. O segundo elemento, eu queria ter uma bibliografia bastante robusta e adequada, né, ao que eu pretendia fazer com o livro. Eu fiz questão de procurar trabalhos que pudessem me ajudar nisso, né? E o terceiro elemento se refere à sua pergunta, era o texto. Então eu queria que o meu texto fosse um texto claro, conciso, informativo e analítico, e que ele pudesse ser entendido, analítico e bem-humorado, e que ele pudesse ser entendido por qualquer pessoa no tema, que o texto para qualquer tipo de público leitor, né? A gente tem um público leitor no Brasil que é muito diversificado, né? Então tem pessoas que se recusam a ler determinados temas porque já tentaram em algum momento de sua vida e como o texto não era muito claro, não era adequado àquele tipo de formação que essa pessoa tem, esse público acabava sendo deixado de lado. E eu queria atingir as pessoas, eu não fiz livro para um determinado nicho, eu não queria que o meu livro ficasse restrito a um gueto qualquer. Eu queria que os livros fossem... Exatamente essa a exortação do próprio Andreasa, né? Exatamente. Já partia do convite que ele me fez, né, da pergunta que ele me fez inicial. E o bom humor, que você me perguntou, né, eu queria, porque era uma forma de dar esse tempero brasileiro, né, a gente tem essa característica cultural do bom humor, embora a minha formação como leitor, né, dessa coisa de escrever como leitor e como escritor, tem uma influência de autores britânicos muito forte, né? Embora eu também fui influenciado por autores brasileiros que usam a sátira e o humor de uma maneira brilhante, como o próprio Machado de Assis, o Lima Barreto, né? E aí, dando um salto na história, o Paulo Francis conseguia, mesmo naquelas edições todas das colunas, conseguia o Ivan Lessa, um escritor muito divertido, muito engraçado, o Diogo Mainardi, romancista, que quase ninguém conhece, eu recomendo vivamente. Os cinco livros dele são brilhantes, mas o último livro dele, A Queda, não tem tanto humor, né, na comparação com os 4 anteriores, os 4 primeiros, mas é um autor que trabalha esse humor de uma forma muito vigorosa. E claro, houve ingleses, satiristas ingleses, né? Jonathan Swift, Samuel Johnson, Evelyn Waugh, Auberon Waugh, enfim, tem o Lawrence Sterne, que influenciou muito a segunda fase do Machado de Assis. Então eu sou muito devedor dessa tradição inglesa de literatura, de escritores que sabem usar o humor de uma forma bastante talentosa e correta.
Você já começa, logo no começo do livro, você já faz uma sátira usando o futebol. Já é um elemento muito presente na cultura brasileira, na sociedade brasileira, atualmente, moderna. Não na época da monarquia que você tanto simpatiza, mas no Brasil moderno é um elemento que se destaca. É um elemento cultural importante, muito importante, só desculpa te interromper, Lucas. Não, nada. Uma coisa que eu quis, assim, quando eu selecionei a bibliografia, era trazer, se não todos os autores, mas a maioria esmagadora de autores brasileiros, porque mesmo quando se tratava de teorias criadas ou desenvolvidas por autores estrangeiros, como o próprio conceito de patrimônio, cujo grande estudioso, né, e grande referência é o Max Weber, mas aí eu peguei autores brasileiros que trabalharam o conceito de patrimonialismo, como o professor Antônio Paim, o professor Ricardo Vélez Rodrigues, porque eu queria ter uma reflexão brasileira, uma reflexão feita por autores brasileiros sobre os diversos temas. Eu queria que o meu livro não só fosse escrito, né, por um brasileiro, que sou eu o autor, mas que as minhas referências tivesse passado por essa reflexão brasileira, né? Eu queria que o produto final fosse realmente um livro brasileiro tratando do Brasil, né? E nesse sentido, o futebol, eu não podia escapar disso, eu não podia, mesmo que ali, né, só no início do livro, que eu pego como gancho, né, numa citação específica, logo depois para quem está nos vendo agora e ainda não leu o livro, recomendo vivamente, aliás, a leitura do meu livro. Mas eu faço eu menciono na primeira parte do livro, né, na introdução, logo depois do 7-1, da derrota, né, da seleção brasileira para a Alemanha, né, principalmente depois que o Brasil deixa a Copa, que a Copa acaba, começou uma discussão séria, né, sobre uma possível intervenção do governo federal na CBF. E aquilo, quer dizer, para mim soou escandaloso e soou como mais um dado simbólico desse amor pelo Estado, né? Então eu cito isso, né, para contextualizar, né, o nosso momento atual. E o que é mais engraçado, assim, eu não gosto de futebol, eu não tenho a menor relação com futebol, não vejo, não acompanho, exceto em ocasiões muito específicas, mas o futebol brasileiro eu não acompanho, eu não sei o que está acontecendo, mas como eu sabia que era um elemento cultural importante e a derrota para a Alemanha eu vi, né, e depois acompanhei a discussão política, eu quis trazer isso para dar mais esse ingrediente brasileiro à discussão. Mas não dava para deixar de falar disso. Não dava, realmente não dava. Mesmo você não gostando, não dava. Já que você já falou, eu ia falar disso mais adiante, mas você já mencionou o professor Ricardo Vélez Rodrigues, que tem um livro, inclusive, que eu resenhei recentemente, que trata sobre patrimonialismo, que foi publicado pelo Instituto Liberal, que é o Patrimonialismo e Realidade Latino-Americana, que trata de assuntos de uma outra maneira, uma linguagem muito mais acadêmica, né? Mas trata de um assunto muito similar ao do seu livro, em que tanto ele quanto você, no livro, apontam a questão da ausência do feudalismo como uma das possíveis explicações para essa ascensão burocrática, centralizadora do patrimonialismo no país. Então, eu queria te pedir algumas palavrinhas sobre isso, sobre essa questão do patrimonialismo, da formação histórica do patrimonialismo. Certo. Bom, esse livro é sensacional, um livro pequenininho, que tem uma concisão e uma reflexão intelectual a respeito do patrimonialismo fabulosa, porque ele passeia ali por vários autores, várias épocas diferentes, né, de uma forma notável e de uma forma muito, muito sintetizada, né? Eu li o seu texto ficou ótimo, aliás, obrigado. Porque mostra exatamente o problema central do livro, e eu fui um grande privilegiado, né, pelo trabalho que o professor Ricardo Vélez Rodrigues fez nesse livro e em outros textos acadêmicos, né? Os estudos que ele realizou a respeito do patrimonialismo, assim como os estudos feitos pelo professor Antônio Paim. Eu tive o privilégio adicional de o professor Ricardo Vélez Rodrigues ter lido
o meu livro, né, antes do livro, na parte ainda, na fase de revisão, e ter feito comentários importantíssimos, né, e ter gostado daquilo que ele viu, especialmente aquela parte do patrimonialismo. Né. Essa coisa do feudalismo, do patrimonialismo, tá, eu apresentei no meu livro essa tese, digamos assim, de que a ausência do feudalismo teria inviabilizado, né, a pavimentação para um capitalismo como aconteceu em outros países, como a Inglaterra, por exemplo. Mas, de qualquer forma, nesse capítulo que eu trato do patrimonialismo, eu também digo que eu discordo um pouco dessa tese, porque é uma tese que ela é baseada numa certa estrutura que me incomoda, porque ela me parece ter uma origem marxista. Quer dizer, ver a história como sendo blocos compartimentados e sequenciais, sem os quais você não atinge um determinado futuro, uma determinada fases já previstas teriam que se suceder para se chegar a uma realidade mais à frente. Exatamente. Exatamente. E eu falo disso no meu livro. Eu falo que não é uma tese que eu concorde, porque eu acho que há muitos outros elementos de ordem cultural, de ordem mesmo de comportamento dentro da sociedade, que fazem com que a existência ou não de uma experiência feudal possa fazer diferença numa sociedade e não fazer na outra, né? Então eu não acho que o problema central do nosso patrimônio tenha sido a ausência de um feudalismo, né? Porque se nós compararmos dois países diferentes, né, um que teve a experiência feudal, que foi a Inglaterra, e um que não teve, que foi o Brasil, né, a gente compara dois países e vê que, no fundo, o problema entre os dois não foi o problema de ausência de feudalismo no nosso caso. Foi a ausência de vários outros elementos, né, políticos, culturais, institucionais, de incentivos que nós não tivemos e que a Inglaterra construiu. Né? E a França, por exemplo, que teve essa fase do feudalismo, ela depois construiu um Estado tão ou mais intervencionista do que o nosso. Só que a França passou por um período de crescimento, desenvolvimento capitalista que nós não tivemos ainda. Né? Mas a mentalidade do francês também é uma mentalidade intervencionista. Né? Mas eles conseguiram, apesar disso, prosperar por outros caminhos. Né? Então a nossa armadilha ela é um tanto diferente e eu não acho que a simples ausência de uma experiência feudal seja a explicação para o nosso problema maior, né? Então, eu no capítulo eu deixo claro isso. Então, partindo daí, o que você acha, o quanto que há de erro, o quanto que há de acerto, se é que há, na ideia daqueles que culpam ou responsabilizam, em alguma medida, a nossa metrópole, Portugal, pelos nossos males estatizantes, pela nossa cultura patrimonialista? O quanto há de responsabilidade mesmo em Portugal? O quanto teria, obrigatoriamente, se é que a gente pode falar nesses termos, de ser diferente se a nossa metrópole fosse outra nação europeia? Certo. Bom, geralmente quando se ouve ou se lê esse tipo de crítica, né, essa visão fatalista, de dizer que Portugal e a Igreja Católica são os grandes responsáveis pelo nosso atual estado de coisas, né, primeiro, é uma simples transferência de responsabilidade. É muito confortável atribuir os males próprios a outra pessoa. Né? É a mesma coisa que a gente faz hoje em dia ao delegar nossa responsabilidade individual para o Estado. Então, o comportamento é o mesmo. É muito mais fácil, muito mais comum você ter os seus erros e transferir os erros para outra pessoa. Os portugueses já não estão aqui desde a nossa independência, né, no século XIX. Então, não é pouco tempo para que nós tivéssemos para organizar as coisas. Né? Falar da Igreja Católica também é outra bobagem, né? Como se não tivesse países desenvolvidos que tinham uma cultura católica. Aliás, a própria Inglaterra teve uma cultura católica até, né, um determinado rei, por uma questão matrimonial, decidir romper com Roma, romper com a Igreja Católica, e construir uma própria igreja que fosse vinculada diretamente ao Estado e respondesse a ele, respondesse e obedecesse a ele. Né?
Mas até a Inglaterra teve essa grande influência católica. Então, não acho que isso seja o problema. Então, eu acho que primeiro tem essa dimensão, tentar transferir a responsabilidade e não reconhecer e não assumir. Segundo, já é uma manifestação do paradoxo que o livro aborda. Né? Já é uma das manifestações, sem dúvida. A segunda, eu acho que é a ignorância mesmo. A ignorância sobre a nossa própria história e sobre a complexidade da nossa própria história. E assim, é claro que, aí voltando a um aspecto da sua pergunta, né? Qualquer herança de um país que colonizou o outro, ela fica, e o que vai de uma determinada sociedade vai depender do que aquela sociedade fizer com aquela herança, né? Se a gente recebe uma determinada herança e a gente não só fica refém dela, como potencializa o que essa herança tem de pior, que foi o que aconteceu no Brasil, não há o que ser feito, né? A não ser ficar reclamando e jogando a culpa nos portugueses. Porque a nossa história é uma história de desenvolvimento e potencialização desse patrimonialismo inicial. Mas é preciso reconhecer também, e eu falo disso no livro, que o único período da nossa história em que se tentou superar, por meio da ação política, por meio da Constituição, esse patrimonialismo que nós herdamos de Portugal, foi durante a nossa monarquia. E aí eu estou me referindo ao período compreendido entre a chegada da família portuguesa aqui no Brasil, em que o Brasil se torna a capital do Império Português, e o golpe militar de 1889, que derruba o Dom Pedro II e acaba com a nossa monarquia, inaugurando essa tragédia republicana. Mas o presente e o futuro de uma sociedade depende daquilo que você faz com os elementos que você recebe. Né? Era a mesma coisa você ser filho de um político envolvido nesse escândalo do mensalão, antes do mensalão e agora do petrolão, você é filho de uma figura dessa, né, que está preso ou está sendo denunciado atualmente, e aí você, em vez de usar esse exemplo negativo do seu pai para ser uma pessoa melhor, você se torna um bandido maior do que ele, né? Então você será um agente daqui a 20 anos de um esquema de corrupção que vai deixar o petrolão atual como se fosse... Então a herança que você recebe, ela só é transformada e convertida para algo melhor se você reconhecer os pontos virtuosos, os pontos de vícios, daquilo que tem de ruim, né, e trabalhar para superá-los. Eu acho que a nossa experiência política, a não ser esse período do século XIX, que obviamente não foi um período completamente livre desse intervencionismo, essa estrutura patrimonial se manteve, mas se manteve num grau menor do que havia antes e num grau muito menor do que veio depois. A República potencializou todos os vícios que havia, não só durante a nossa monarquia brasileira, como no período anterior à própria monarquia brasileira, aquilo que a gente conhece como pombalismo, né, que já é uma versão, uma dimensão muito maior do que o patrimonialismo que precedeu o Marquês de Pombal. O que a República fez foi potencializar todos esses males, né? Uma sucessão de golpes, e aí a Revolução de 30, que inaugura o governo de Vargas, né, transforma o Estado de uma forma completamente nova, inaugura um Estado novo, né, e o nome não poderia, o nome da ditadura que o Vargas inicia não poderia ter um nome melhor, mas é um Estado novo que ele é ancorado em um Estado velho. E de novidade, o que foi? Foi um Estado muito maior, que tentou e efetivamente conseguiu, em várias áreas, estatizar muitas dimensões da sociedade. O Brasil não havia sido estatizadas antes. Então, é basicamente isso. Você já falou do Vargas, então já posso, pelo menos brevemente, passar por ele, porque eu ia te perguntar se você acha que é correto a gente dizer, você já acabou de falar que há essa herança, que essa herança é muito mais antiga,
mas se a gente pode dizer, em certa medida, que a partir de Vargas, na figura de Vargas, a gente tem uma espécie de patrono de um Brasil que nasce com ele, um Brasil que eleva à estratosfera essa dimensão estatizante, essa cultura estatizante. A atual cultura estatizante que nós temos no Brasil, a dimensão desse Estado, a forma como os políticos pensam, né, o Estado, a forma como os partidos e as diferentes ideologias concebem a atuação do Estado, sempre colocando o Estado na frente da sociedade, acima da sociedade, melhor dizendo, sempre colocando o Estado como grande provedor, como grande agente do desenvolvimento social, político e econômico. Isso eu não tenho dúvidas de que é ainda uma herança muito forte do governo de Vargas. Eu não tenho dúvida disso, né? Porque a concepção de Estado durante o nosso império era diferente. O imperador Dom Pedro II tinha, né, essa ideia de um Brasil grande, um grande país, mas não era o Estado fazendo tudo, né? Então, em termos de liberdade, o que nós tivemos no segundo reinado nem se compara a qualquer coisa que nós tivemos depois, né? Nada. Até a própria liberdade de mercado, mesmo com as restrições, eventuais restrições que houve na época, era completamente, enfim, nós hoje, se houvesse índice de liberdade econômica, né, do século XIX, o país estaria numa situação, nós seríamos considerados um país livre. Ao claro contrário, que a gente não pode esquecer a mancha da escravidão que existia naquele momento. Né? Sim, o século XIX é uma das grandes contradições, né, e nossa história é uma história de tentativa de conciliar essas ambiguidades, né, e eu estou me fazendo valer da expressão conciliação de ambiguidades do Paulo Mercadante, ministro da Livre Consciência Conservadora no Brasil, né, ao mesmo tempo que havia, no século XIX, institucionalmente, né, havia a infâmia da escravidão. Isso não pode ser desconsiderado, razão pela qual eu fiz questão de inserir um subcapítulo no meu livro para tratar especificamente da escravidão, né, para fazer uma crítica severa e colocar a escravidão como sendo um desses elementos do intervencionismo. Eu até queria que você falasse, só um instantinho, desculpa te interromper. Eu queria que você falasse sobre a posição dos partidos da monarquia em relação à escravidão. Como é que pensava o Partido Conservador, o Partido Liberal, que eram os dois grandes partidos da época, e também, aproveitando a deixa, que você comentasse a cultura política desses partidos, em que medida ela tinha atuação sobre a sociedade. Perfeito. Bom, só para encerrar o subcapítulo da escravidão, só preciso deixar lembrar aqui, para quem eventualmente não conhece o período, que tanto Dom Pedro II quanto Dom Pedro I eram contra a escravidão. O Dom Pedro II, né, fazia de tudo para influenciar politicamente, para que houvesse a abolição, e também publicamente, né, para os súditos, ele se comportava de forma a influenciar positivamente para que as pessoas deixassem de usar escravo. Ele se recusava... José Bonifácio já era contra a escravidão. E isso, José Bonifácio isso pouco depois dos pais fundadores dos Estados Unidos formarem lá a sua nação, e alguns deles tinham escravos, né? Enquanto que José Bonifácio aqui, patriarca da independência, ele já era, desde o começo, um defensor da libertação dos escravos, da miscigenação das etnias brasileiras, inclusive. Isso. O problema é que José Bonifácio, ele embora fosse contra a escravidão, ele foi um dos que justificou a permanência da escravidão, né, com a justificativa da unidade do país. Ele achava que se a abolição fosse feita naquele momento, né, em que ele tinha poder político e tal, poderia pôr em causa a unidade do país. Então, ao mesmo tempo que ele era contra a escravidão, ele defendia a permanência da escravidão naquele momento, por uma justificativa específica, que era manter a unidade do país. Então, o José Bonifácio, ele é um representante dessa conciliação de ambiguidades que fala o professor Paulo Mercadante. Mas, bom, cultura política no século XIX. Né? Para vocês que nos veem agora, sabendo da nossa realidade atual, a nossa
política formal, né, constituída por 32 tons de vermelho, as duas grandes forças políticas e intelectuais no Brasil do século XIX eram os partidos liberal e conservador. Você vê como era mesmo um outro país, né, uma outra história, uma cultura política muito diferente, e eram pessoas, né, homens que estavam envolvidas na política formal, que tinham conhecimento do que acontecia na Europa em termos de ideias, né, de práticas políticas. Então havia esse diálogo, né, com o que acontecia na Europa. Né? Mas é interessante porque os dois partidos eles tinham internamente grupos distintos. Então, o Partido Conservador, por exemplo, que eram chamados de Saquaremas, eles tinham conservadores que eram mais da linha britânica, né, mais puxado por Edmund Burke, mas também tinha uma ala que estava mais para o conservadorismo francês, a la Guizot. Né? Então também não havia uma unidade ideológica nesse sentido. Né? Mas eram homens que, de uma forma muito, muito interessante, quando liam ou tinham informações de práticas políticas estrangeiras, eles não simplesmente pretendiam, de uma forma equivocada, implementá-las no país sem aquele devido processo de adequar aquelas ideias. Né? Mesmo já no próprio ato de tomar conhecimento dessas experiências, dessas ideias, ao jogar isso no debate, né, no parlamento ou fora dele, já era uma reflexão própria, já era uma tentativa, né, de adequar aquilo para a realidade política do país. E os artigos acadêmicos do professor Christian Lynch, do Rio de Janeiro, mostram isso de forma muito clara. Né? Então, foi um período extremamente rico, né, em que a concepção de liberdade, a concepção de governo, de Estado, apesar de todos os problemas, apesar da escravidão, apesar de turbulências políticas que aconteceram naquele período, foi um período assim, político bastante rico, bastante complexo e bastante interessante. Eu também fiz questão de tentar explicar de uma forma obviamente resumida e adequada ao livro, no meu livro, como dar pelo menos uma pincelada sobre esse período para que as pessoas que lessem o meu livro tivessem uma ideia do que aconteceu, tivessem curiosidade para saber o que aconteceu. Porque é um período que eu acredito nisso, que deve ser resgatado em termos históricos, né, para que a gente tenha efetivamente um padrão de referência positivo em termos políticos que nós não temos e não tivemos na história recente do país. Então, resgatar a política do século XIX, obviamente na sua parte benéfica, eu acho que faria muito bem não só a nossa cultura política social, mas também a própria prática da política formal. A gente tem muitas figuras para resgatar desse período, o próprio Joaquim Nabuco, João Alfredo, o Visconde de Cairu, o Visconde de Uruguai, né? Muitas figuras de muito gabarito desse Marquês período. de Caravelas, Bernardo Pereira de Vasconcelos, Frei Caneca, tem muita gente. A história do Brasil é muito interessante, é muito rica, e eu não estou dizendo aqui, não estou caindo na tolice de exaltar pessoas negando-lhes vícios, não era isso. Todos esses homens tiveram problemas, pensaram algumas coisas que eu discordo, tiveram seus defeitos, como qualquer um de nós, mas foram homens muito importantes na nossa história, cujas virtudes devem ser valorizadas e convertidas em símbolos políticos para que, de alguma forma, acrescente na nossa própria imaginação moral e política, né? Porque os pais fundadores dos Estados Unidos não foram homens 24 horas virtuosos. Quer dizer, muitos deles, como você mesmo já citou, tiveram escravos, muitos tiveram vidas pessoais que a gente não endossaria, ou pelo menos publicamente, como o próprio Benjamin Franklin, né? Mas eles entraram para a história por aquilo que pensaram e por aquilo que fizeram de forma grandiosa para a construção do país. E essas figuras elas precisam ser resgatadas no Brasil, né, as nossas personalidades, para que haja referências para os jovens, para os adultos, e para que haja um padrão,
né, para os políticos que vão entrar no parlamento, no executivo, enfim. Nenhum país se faz sem história. Você acabou de tirar palavras da minha boca, porque nós estamos em sintonia, porque eu ia pegar lá a referência do Roger Scruton, Como Ser um Conservador, que você inclusive também traduziu esse livro, também da Record, em que ele fala sobre isso, sobre essa questão da formação de um imaginário, uma imaginação moral, um imaginário cívico das pessoas que vivem em um determinado país, que constituem uma determinada sociedade, e o quanto se preocupar com isso em matéria de Brasil, revirando a história pretérita do Brasil, o quanto isso seria importante para escrever o nosso futuro, né? Então você concorda que essa preocupação tem relevância? Não, isso é fundamental. Ela não só é relevante, como fundamental. Você não faz nada se você não tiver parâmetros, se você não tiver bússolas morais, éticas, de comportamento. O primeiro exemplo disso, para quem está nos vendo agora, é se você tem um bom exemplo em casa, né, na média, você tende a seguir os bons exemplos. É claro que você tem exemplos que são exceções de pessoas que estão numa família estruturada, que os pais são exemplos e que um dos filhos ou um filho vai para outro caminho, né, por uma escolha pessoal, por qualquer outra razão, mas isso não é a norma, isso é a exceção. A regra é, se nós temos exemplos positivos dentro de casa, nós reproduzimos esse comportamento positivo, né, e depois construímos, primeiro em termos de imaginação moral, a nossa própria individualidade, e depois a gente manifesta isso no comportamento social. Então, e na política isso é ainda mais importante, porque no plano individual, familiar, né, você tem uma escala micro. No plano da política, não. É uma escala muito maior. Num país como o Brasil, a escala é gigantesca. Então, se você não tem esses padrões, até para a sociedade dizer, olha, esse é um padrão de virtude, né, esses homens ou essas ideias são padrões de virtude, e são esses padrões que eu escolho como norte, como orientação, até na hora de escolher meu voto e escolher o meu candidato, né? Na hora de reclamar com um político, na hora de apoiar ou não, né, alguém que queira se lançar na vida política. Se não existe isso, enfim, fica esse vácuo, esse vazio completo. E aí, quando há vácuo, quando há um vazio, ele sempre será preenchido por alguém, geralmente por alguém que não está lá muito preocupado com virtudes e valores e padrões éticos e morais. Esse livro do Scruton, ele é um livro muito importante, eu acho, para esse momento da história do nosso país, porque ele tenta mostrar, né, a importância disso, né, de você reconhecer, né, você ter informação primeiro, depois ter capacidade de reconhecer quais são essas coisas permanentes, esses valores, esses princípios, né, que fundamentam uma vida em sociedade, porque é de dentro dessa sociedade, baseado, né, nesses valores, princípios, etc., que vão, de dentro da sociedade é que os políticos vão surgir, né? Os políticos não saem, né, de sociedade, de uma comunidade que fora dessa sociedade onde a gente vive. Quanto pior essa cultura política, essa ausência de padrões, pior serão aqueles que tentam para se aproveitar desse sistema de incentivos negativos, corruptos, etc. A gente tem que virar o jogo, senão não tem jeito. Tá certo. Então, antes da gente caminhar, já pelo adiantado da hora, para os nossos dias de hoje, eu queria voltar um pouco para o final daquela história que a monarquia vinha desenvolvendo. Quando a monarquia termina, vem o golpe militar de 89, começa a república, para a tristeza sua e dos nossos companheiros monarquistas, né? E tudo isso vem no bojo ideológico do positivismo de Augusto Conte, que você, inclusive, no livro menciona que, a partir das aulas militares, mas também nos colégios, desenvolveu ali um processo muito similar, não exatamente o mesmo, talvez, mas um processo similar àquele que hoje, por analogia, a gente vê, sobretudo a partir do regime militar, da questão do gramscismo, da infiltração ideológica, da doutrinação ideológica nas escolas, onde, em vez de se ensinar o que se deveria, se está pregando
abertamente tentando enfiar na mentalidade dos jovens esse tipo de ideologia sem a possibilidade do questionamento. Então você faz uma analogia entre essa doutrinação atual, baseada no gramscismo, no socialismo, na esquerda clássica ou moderna, e com o que acontecia na formação da República no positivismo. Queria que você falasse um pouco sobre essa comparação que você faz no livro. Pelas pesquisas que eu fiz, o primeiro grupo ideológico na nossa história que utiliza o ensino como instrumento de doutrinação foram os positivistas. Eles se infiltraram as ideias positivistas, né, de Augusto Comte, nas escolas militares, e também fizeram um grande trabalho, né, de convencimento e de aparelhamento em várias dimensões da sociedade civil, clubes de leitura, maçonaria, clube de debate, sociedades literárias. Então, eles fizeram um trabalho que a esquerda depois, os marxistas, socialistas, etc., iriam fazer depois no Brasil, né, de aparelhar o ensino, a cultura, depois a política. Segundo as pesquisas que eu fiz, o primeiro grupo que se vale disso, né, dessa coisa, foram os positivistas, sem ter lido o Gramsci, né? Então, o que é engraçado nessa história é que quando há esse processo de doutrinação ou de aparelhamento das instituições, né, instituições formais e informais, pelos socialistas, comunistas, etc., no Brasil, esse trabalho já tinha sido feito antes. Então, eles não pegaram eles não inauguraram nada, né? Eles não foram inéditos nisso. E quando você já entra num caminho que está sendo percorrido, é muito similar a você entrar numa floresta na qual os bandeirantes já passaram. Você encontra picadas, sabe? Você encontra aberturas nessa floresta. Isso faz com que o trabalho fique muito mais fácil. E aí, alguns anos atrás, eu achava, primeiro, que os socialistas e comunistas brasileiros tinham sido os inauguradores desse processo, não foram, e que tinham sido muito eficientes por tudo aquilo que fizeram. E eu também acho que não foram eficientes. Eu acho que eles se valeram de duas coisas. Primeiro, de um processo que já tinha sido aberto no passado, mesmo que não soubessem. Em segundo lugar, eles não competiram com ninguém. Eles entraram nessas instituições de ensino, etc., culturais, ou nessas dimensões culturais de ensino, sem ter qualquer contraponto. Então, eles não têm nem valor nisso. Eles simplesmente ocuparam um lugar que não era ocupado. Se é que pode dizer que há algo meritório nessa desgraça que eles construíram no país, foi o simples fato que, uma vez ocupando aquilo, eles se apoderaram e lá tocaram a sua vida. Mas você percebe a fragilidade, né, não só ideológica, mas de prática disso que eles fizeram, é que em poucos anos de uma reação rigorosa que tem sido feita, né, por pessoas que estão tentando construir o caminho para as liberdades, ao contrário do caminho para a servidão, da qual essas pessoas são agentes, junto com a tradição anterior, nós estamos conquistando um espaço muito, muito amplo e gradualmente cada vez maior, num período de tempo muito curto e sem precisar recorrer àqueles métodos, né, nada virtuosos que eles tiveram que utilizar para poder firmar posição. Né? E é por isso que eu cada dia mais acredito que é possível construir um Brasil melhor para pavimentar o caminho para as liberdades, porque a gente tem ao nosso lado não só ideias melhores, mas a gente tem pessoas boas que não vão se deixar corromper por qualquer, seja por dinheiro, seja por cargo, por qualquer coisa. No fundo, o que a gente quer é uma sociedade brasileira saudável e próspera. A gente não está interessado em poder, em cargo político, essas chatices todas, né, que só incomoda, atrapalha a vida em sociedade, transforma a política num incômodo, né, para pessoas de qualquer classe social, né, torna o pobre ainda mais pobre, ao contrário do discurso oficial, né, baseado em falácias, dizendo que ajuda os mais pobres, nada disso. E
porque eu tenho visto o que tem acontecido no país, né, de 2009 para cá, que é quando eu começo a viajar pelo país, dando palestras, iniciando um trabalho, é porque eu vejo a diferença do Brasil de 2009 para o Brasil de agora, é que eu acho que essa mobilização de baixo para cima, ela, se nós continuarmos a fazendo isso de uma forma qualitativa, de uma forma boa, baseada nas melhores ideias, nas melhores virtudes, eu acho que a gente consegue sim construir um presente próximo muito melhor do que o passado breve, muito melhor do que aquilo que a gente tem vivido agora. O desafio é enorme, não é fácil, tem muita coisa a ser feita, não só o Estado, mas o governo, as instituições, né, elas são formadas, elas estão aparelhadas por pessoas da pior espécie e a gente precisa, primeiro, com vocação política baseada nessas ideias e nessas virtudes, para que sim, no futuro breve, tenhamos inclusive a opção de escolher essas pessoas para ocupar esses cargos. Porque hoje não adiantaria absolutamente nada simplesmente trocar os que estão hoje em cargo eletivo por outros que tentarão nas próximas eleições. Porque entrarão pessoas com a mesma cabeça intervencionista, com a mesma mentalidade estatista, e esse grande problema que eu trato no livro não seria modificado, poderia variar um pouco de grau. Obviamente que, considerando o atual partido no governo, que tem um projeto muito claro, né, de colocar o Estado e a própria sociedade brasileira ao seu serviço, o simples fato da gente conseguir tirar um partido que tem essa concepção de política, a gente já vai avançar muito nesse processo de depuração que precisa ser feito, né? Mas trocar simplesmente, sem formar, né, sem fazer primeiro uma reforma cultural na sociedade e depois, a partir, né, de pessoas já com novas ideias, com a nova cabeça, com a nova mentalidade, ocupar esses espaços, é isso que precisa ser feito, e se isso não for feito, não vai adiantar muita coisa. A gente vai continuar daqui a 200 anos reclamando do mesmo estado de coisas, do mesmo caráter intervencionista, do mesmo, ou até pior, do tamanho do Estado brasileiro. Eu sempre disse isso que você comentou rapidamente aí, eu gostei muito de você ter dito isso, porque é uma sensação que eu tenho, sem demagogia nenhuma. Eu creio que se a gente pegar os grandes ícones, as grandes referências da esquerda, um Trotsky, um Lenin, um Stalin, um Marx, um Engels, e a gente fizer uma comparação, claro que não perfeita, não exatamente na sua inteireza, não é assim, a gente está falando de seres humanos, mas se a gente pegar as referências que os liberais, os libertários e os conservadores têm, eu vejo que são pessoas boas, né, que têm bons valores sendo passados no seu conteúdo, nos seus textos, na sua trajetória, que isso difere bastante do que a gente vê nesses teóricos e nesses ícones da esquerda. Mas antes da gente encerrar, eu queria passar já para os dias mais de hoje, por conta do adiantado da hora. Eu queria fazer duas... Exatamente. Queria fazer duas perguntinhas em relação aos dias mais atuais. A primeira em relação às reformas ditas privatizantes dos anos Fernando Henrique, dos anos Collor. O que foi aquilo, se a gente comparar aquele sistema que foi implementado, aquelas reformas que foram implementadas, com um pensamento de fato liberal clássico? E a segunda pergunta, já para já deixar, para você já responder tudo de uma vez, para não te atrasar aí na sua necessidade de sair, por conta da hora, eu já vou perguntar, já trazendo para agora, esse momento que nós vivemos, como é que você diagnostica, você já falou mais ou menos sobre isso, mas como é que você diagnostica a relação que o PT, você falou sobre a herança que a gente tem, esse é o grande substrato conceitual do livro, como é que você diagnostica o aproveitamento que o PT, que é o Partido dos Trabalhadores, que hoje nos preside já há mais de uma década, a maneira como ele trabalhou sobre essa herança? Como é que você entende isso? Seria possível dizer que o sistema lulopetista é uma síntese mais ou menos muito bem acabada de todas essas mazelas, todas essas características negativas da herança que nós recebemos do passado? Começando pela última pergunta, sim, e a tese nem é minha, o professor Antônio Paim já tratou disso
num livro que já foi lançado já há alguns bons anos sobre o PT, e ele diz que a forma como o PT fundamenta, teoricamente, a sua política, a forma como age, seria a grande síntese dessa tradição política autoritária que nós temos no Brasil desde o Brasil colônia. Né? Então, o PT, no fundo, conseguiu conciliar, conseguiu, melhor dizendo, agregar, né, toda essa experiência política autoritária à sua própria prática política. Então, sim, a primeira resposta é essa. Né? E aqui eu obviamente, estou seguindo o que disse o professor Antônio Paim, e o professor Ricardo Vélez Rodrigues também concorda com essa ideia. Menciona o Paim. E também menciona, o Paim é um autor fundamental e inescapável para quem quer compreender a política brasileira e também o marxismo. E na sua pergunta anterior, né, sobre o Fernando Henrique, enfim, o governo Fernando Henrique, assim como tinha sido feito no governo Collor e no governo Itamar Franco, adotou algumas medidas liberais sem se tornar liberal. O subtítulo do meu capítulo, inclusive, sobre o Fernando Henrique Cardoso, é o presidente que privatizou, mas não tragou. Ele não fez a privatização por acreditar no mercado, na liberdade de mercado, nada disso. Era uma necessidade circunstancial, né? Percebeu, aí sim, de uma forma muito inteligente, orientado ou não pela sua equipe, né? Que não dava para manter o Estado brasileiro, quando ele assumiu, não conseguiria administrar uma estatal como o sistema Telebrás, e privatizou para não ficar com aquele problema nas mãos. Né? Então, como aconteceu com outros países da América Latina naquele período. Então, governos social-democratas ou governos de esquerda que utilizam instrumentos liberais, né, como privatização, por uma necessidade de governo, não os transforma, não os converte em governos liberais. Né? E aí o insulto da época, que continua na moda, que é o neoliberalismo, né? Eu acho que, eu até discordo de que haja um conceito que defina o que seja o neoliberalismo. Eu acho que é simplesmente uma forma da esquerda qualificar outros governos de esquerda, do qual são adversários, que, por utilizarem, em algum momento, instrumentos liberais, o insulto, né, da vez foi o neoliberalismo. Bom, mas isso acaba sendo igual ao fascismo. Eles chamam tudo o que diverge minimamente deles, eles rotulam da mesma forma, mesmo sendo coisas totalmente diferentes. Isso é normal deles. A coisa do neoliberalismo, ela tinha um apelo, porque o privatizar, que era entregar para agentes privados, né, tinha uma força de um discurso público muito grande quando você acusar. Felizmente isso tem mudado, né? Mas enfim, isso existia e foi importante para aqueles que usaram esse termo como insulto, como o próprio PT, que infernizou os 2 mandatos do Fernando Henrique. Mas eu acho que, bom, respondendo a sua pergunta de forma resumida, acho que é isso. Utilizaram instrumentos liberais como a privatização ou a concessão. O meu problema com o que foi feito no passado e o que foi feito depois, o próprio Lula e com os aeroportos hoje em dia, é que o governo concede um serviço, concede alguma coisa à iniciativa privada, mas continua mantendo a economia de alguma forma. Né? Você pega o livro Capitalismo de Laços, do professor Sérgio Lazzarini, ele mostra que a intervenção do governo, hoje em dia, ela é muito mais eficaz, mais eficiente, muito mais poderosa do que era durante o regime militar, porque ela está muito mais capilarizada e a sociedade brasileira não vê onde o governo é sócio, onde influencia politicamente. Né? E durante o período das grandes estatais, você sabia que o governo era dono da Petrobras, do sistema Telebrás, etc. Se houvesse algum problema, você sabia, aquilo é do governo, a crítica é direcionada ao governo, e o governo tem poder sobre isso. Hoje em dia, não. Fundo de pensão, companhias grandes, eu lembro uns anos atrás, quando começaram a sair notas e matérias dizendo que o então presidente
da Companhia Vale do Rio Doce tinha caído do cargo, tinha sido afastado do cargo, perdeu a presidência por influência do governo federal. Como é possível se uma empresa daquela tinha sido privatizada? Aí você depois pega o livro do Sérgio Lazzarini, professor Sérgio Lazzarini, que é o capitalismo de lá, você entende, né? Como que o governo conseguiu, por essa capilarização, né, em várias dimensões da nossa economia, não sair da economia e ter um poder muito maior, porque muito mais amplo, muito mais efetivo do que tinha antes. Então, infelizmente, esse tipo de privatização que tem sido feita, ela acaba quase que criando oligopólios, porque as barreiras de entrada para empresas de médio porte, por exemplo, são muito altas, aí você já impede a concorrência de entrar, aí fica lá 3, 4 empresas grandes brigando, né, por lotes, aquela coisa de dividir a privatização da telefonia, dividir em lotes, aí você bota lotes para cada empresa, como se o Brasil fosse uma grande fazenda, né? Então, quer dizer, o nosso modelo de privatização foi uma espécie de capitanias hereditárias. Então, que diabo é isso? A gente não teve ainda essa experiência mesmo de livre concorrência, de concorrência que beneficie o consumidor. Os empresários parem de ter que atender o governo em vez de atender o consumidor, que é a razão de existência de qualquer empresa. É basicamente isso. Tá certo, Bruno. Muito obrigado mais uma vez por ter aceito o nosso convite. Eu vou te passar para você fazer as considerações finais que você quiser, pedindo que você comente, que você mande uma mensagem para o nosso ouvinte, porque eu entendo que, diante desse cenário todo que a gente está vivendo, essa convulsão política e econômica que a gente vive, mas, ao mesmo tempo, como você mesmo destacou na sua fala, essa emergência de institutos como o nosso, como o MIS Brasil, de publicações como aquelas que o Andreasa faz, as editoras pequenas fazem, essa emergência de vozes que apresentam uma alternativa a esse cenário, a porta de saída para esse cenário, que nos convida ao esforço para que nós construamos essa porta de saída, eu queria que você deixasse, como no livro você deixa um diagnóstico ruim, porque se trata de um paradoxo real e ruim, mas você também deixa aberta uma porta de esperança, porque é possível sair desse cenário. Então eu queria que você deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes, convidando os nossos ouvintes, seja da maneira que for, como você acha que é possível, para que cada um tome parte nesse processo de resgate do nosso país e de resgate, de empoderamento do indivíduo. Perfeito. Bom, como você mesmo mencionou, depois que eu faço essa trajetória, essa crítica do intervencionismo na nossa história, o último capítulo é um grande chamamento à responsabilidade individual do leitor para que ele efetivamente seja um agente de transformação na escala micro ou média que ele tem à disposição, né? Então, ter acesso a boas ideias, as ideias da liberdade, né? Ser portador de bons valores e influenciar positivamente quem está à sua volta. Você não precisa ser liberal ou conservador para isso. Se você for uma pessoa de bem e achar que o Estado não tem que ficar se metendo na sua vida, ótimo. Você não precisa se vincular a princípios políticos, ideológicos para fazer isso, né? No fundo, o que todos nós queremos é construir uma sociedade saudável e próspera para que a gente não dependa do governo e que as pessoas mais pobres não tenham que ficar nessa relação de dependência forçada, né, em relação ao governo. A gente quer um país que a gente possa buscar aquilo que a gente deseja sem ser atrapalhado, sem ter que trabalhar de janeiro a maio, 5 meses por ano, só para pagar tributo, para pagar o governo, para o governo depois gastar tudo errado, para desviar para corrupção, né, incompetência, corrupção, tudo. A gente está cansado disso. Eu gostaria muito de viver num país que eu não precisasse conversar sobre política, que o Estado, o governo, não fosse tema de conversa, né? Foi a experiência que eu tive quando eu fui morar em Portugal, que eu fiquei lá durante 2 anos, que eu não precisava conversar sobre violência do dia a dia, morte, assalto. Eu passei 2 anos sem saber o que era isso. Eu queria muito ter essa experiência de viver no Brasil, de ser brasileiro, sem ter que ligar a televisão, comentarista de economia só fala do governo. Comentarista social que não fala nada de sociedade, só fala do governo. Tudo governo, tudo governo. Aí eu sou obrigado
né, a escrever um livro, pare de acreditar no governo, em vez de tratar de coisas importantes, como gravata borboleta, uísque, bulldog inglês, entendeu? Mas eu acho que isso, assim, essa grande responsabilidade individual que nós temos, especialmente agora, nesse período de transição extremamente rico que a gente está vivendo neste momento, né, a gente tem que assumir essa responsabilidade nesse processo de transformação, né, isso tem que estar fundamentado em boas ideias, ideias que pavimentem o nosso caminho para as liberdades, ideias que sejam contrárias ao intervencionismo, aos políticos terem poder político e econômico para atrapalhar a sociedade brasileira, para criar castas de poder, né, que se sustentam às nossas custas de forma compulsória, né, assumir essa responsabilidade individual para construir um presente que seja fundamental para que o futuro que se avizinha seja muito melhor do que agora. E não pode ter nojo da política formal, porque ter nojo da política formal é manter as coisas do jeito que estão. Então, se tiver alguma pessoa virtuosa, com boas ideias ao seu lado, com vocação política, que queira entrar para a política, apoie, ajude, peça voto, faça o que tiver que fazer, porque senão as coisas não vão mudar. Tem duas dimensões importantíssimas: reforma cultural, mudar o clima de opinião e depois ter pessoas do nosso lado que nos representem no parlamento. Você pode continuar achando que a política não resolve as coisas, continuar achando que a política é um estorvo, mas se não tiver pessoas do nosso lado na política para ajudar e fazer com que o Estado deixe de atrapalhar, né, você vai ter duas reclamações, não só uma. E é parte de um processo. O desafio é grande, o desafio é enorme, tem muita coisa a ser feita, tem muita gente a ser convencida, tem muita gente que não vai se convencer, ou porque está comprometida ideologicamente, ou porque está comprometida financeiramente com esse sistema de coisas. Né? Não vai ser fácil, mas eu acho que esse é um momento crucial para que a gente faça as coisas certas e tome o país para nós. E não permitir que o país continue refém dessa turma que usa o Estado para seu próprio projeto ideológico, para o seu próprio projeto do poder. E isso, naturalmente, como eu mostro no meu livro, começa por pararmos de acreditar no governo e de amarmos o Estado. Lucas, muitíssimo obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui colaborando nesse trabalho do Instituto Liberal. Grande abraço aí para o Bernardo, para a Cibele, e parabéns pelos seus textos para o site, que estão cada dia melhores, e eu sou seu leitor. Parabéns. É muita honra saber disso. Nós é que agradecemos a sua colaboração, ter prestigiado aqui essa nossa iniciativa no Instituto Liberal, e nós esperamos que todos aqueles que desfrutaram dessa verdadeira aula que nós tivemos hoje tenham absorvido a mensagem e tragam consigo esse ímpeto de agir, porque somos nós, cada um de nós, que vamos mudar os rumos desse nosso país, os rumos dessa realidade que nós hoje vivemos, sofrendo essa opressão de que nós não nos livramos ainda, porque nós estamos começando a tomar a iniciativa própria de alterar esses rumos, de mudar essa história, que não está, como você já disse várias vezes aqui no nosso diálogo, escrita, que não é fatalista. Nós podemos fazer a diferença, cada um de nós. Muito obrigado mais uma vez. Eu espero que nós voltemos a atuar juntos aí em outras oportunidades. Nós voltaremos a ter outros convidados aqui nos nossos hangouts. Esse foi apenas o primeiro. Nós contamos com a companhia, mais uma vez, da nossa audiência de hoje, que ela volte a nos acompanhar, porque para nós, você aí que está nos ouvindo, é a parte mais importante da sociedade. Então, até a próxima.